A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem
te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra a te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra a te verá, todo
impossível te interromper e a tua fé esmorecer. Olhe para o alto e contemplará que Deus tem poder, e contemplará que Deus tem poder. Mesmo que todos te abandonem e os teus planos se frustrem, creia nas promessas e escute a voz de Deus, e escute a voz de Deus. Ouça, tenha coragem, lute, não largue a espada. Estou te contemplando e o alicerce eu estou levantando. Olhe com visão de águia, vença esta batalha. Aquilo que eu prometi na hora certa irá se cumprir. Mesmo que todos te abandonem e os teus planos se frustrem, creia nas promessas e escute a voz de Deus, e escute a voz de Deus. Tenha coragem, lute, não largue a espada. Estou te contemplando e o alicerce eu estou levantando. Olhe com visão de esta batalha. Aquilo que eu prometi na hora certa irá se cumprir. O impossível não vai te deter e o milagre vai acontecer. Chegou o tempo de reconstruir, então pra que pensar em desistir? Creia que eu sou a base forte.
reconstruir. Creia nas promessas, creia, eu irei cumprir. Creia no milagre, creia, vou reconstruir. Creia nas promessas, creia, eu irei cumprir. Chegou o tempo de reconstruir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Adore ao Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Um tanque há 38 anos esperando à beira de um tanque de Bethesda, sem ter um amigo ou recursos para aliviar o seu sofrer. Sua única esperança estava naquele tanque. Um anjo passava por ali, agitava as águas do tanque, e quem entrasse naquele momento sairia curado. Mas ninguém se importava em ajudar aquele aleijado. Mas Jesus chegou ali e perguntou então para aquele homem: queres ser curado? Ele então lhe respondeu: não tem ninguém para me ajudar a descer as águas, outro desce em meu lugar. Jesus então ordenou: levanta-te, toma o teu leito e ande agora. Olha o que aconteceu. O milagre aconteceu com as palavras do Mestre. Ele andou na mesma hora. Quando ele quer agir, não importa quanto tempo tem a sua dor. Quando ele quer agir, não precisa de tanque pra fazer milagre. Quando ele quer agir, basta uma palavra, apenas um olhar. Ele faz acontecer. Quando ele quer agir, Faz do barro remédio pro cego enxergar. Quando ele quer agir, manda a menina morta do leito levantar. Quando ele quer agir, pode até deixar o Lázaro morrer, que ele faz ressuscitar. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Faz tempo você está prostrado esperando receber uma bênção, meu irmão, sem ter um amigo ou recursos para aliviar o teu sofrer. Estás na fila da promessa esperando chegar a sua vez, e a tua vez pode ser hoje, né? Mas Jesus chegou Aleluia. aqui. E quando ele chega, até a tristeza tem que saltar de alegria. Vai mudar a tua história, quebrar o teu cativeiro, vai pôr tudo no lugar. Ele é o Mesmo e não mudou, operou lá no passado e hoje vai trabalhar na sua vida, pra findar a sua dor, para a terra, céu e mar, pra te fazer vencedor. Quando ele quer agir, não importa quanto tempo tem a sua dor.
Quando Ele quer agir, não precisa de tanque pra fazer um milagre. Quando Ele quer agir, basta uma palavra, apenas um olhar, que Ele faz acontecer. Quando Ele quer agir, faz do barro remédio pro cego enxergar. Quando Ele quer agir, manda a menina morta do leito levantar. Quando Ele quer agir, pode até deixar o Lázaro morrer, que Ele faz ressuscitar. 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 Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus, Senhor, estende a sua mão. Então mudar teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. O teu Senhor estende a sua mão. Vai em frente, tente um pouco mais.
te dou perfeita paz. Uma vez, outra vez, um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Naquela cruz do meio,
meu Senhor morria, como uma luz se apagando, pois quando Cristo expirou, o mundo inteiro escureceu, a esperança se acabou. Jesus morreu. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam, e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Aleluia! Levante as suas mãos e adore aquele que vive. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam, e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu. Mas tem uma notícia pra você, meu irmão. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Glória a Deus!
Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vamos ler o 11 agora. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? A palavra de Deus aqui está nos falando, irmãos, a respeito de alguns pontos que nós devemos estar atentos na luta contra o pecado. A luta contra o pecado, a luta contra aquilo que está muitas vezes em nós, sem que algumas vezes nós pratiquemos aquilo, mas aceitamos aquilo em nós. Esta luta contra o pecado, que deve ser expulso, deve ser exterminado de nossas vidas, para que um dia cheguemos aos céus. Aqui a palavra de Deus, ela nos traz alguns pontos fundamentais, alguns fundamentos, para que nós possamos vencer esta luta contra o pecado. O primeiro fundamento que a palavra de Deus nos traz aqui
é que nós não podemos desmaiar diante da oposição do mundo, da oposição dos pecadores. Então, a palavra de Deus aqui nos traz, no versículo 3, que nesta luta contra o pecado, a palavra de Deus, então, nos traz que nesta luta contra o pecado, temos que cuidar com as nossas emoções. Aqui está o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Eu tenho que cuidar com as minhas emoções diante da oposição que vou ter do mundo. Então, nesta luta contra o pecado, você vai ter oposição da tua família, você vai ter oposição de alguém que você ama e não entende o que você está fazendo, não entende a salvação, não entende o teu amor por Deus. Você vai ter oposição de chefes, você vai ter oposição de professores, você vai ter oposição da propaganda, você vai ter oposição do sistema. Então vamos lá, você, irmã, que está lutando contra a vaidade, imagine só, você lutando contra a vaidade, lutando contra a falsidade, querendo ser verdadeira, aceitar as coisas como elas são, e chega alguém e critica a tua aparência, te chama lá de desbotada, te chama, sei lá, de quadrada, de cafona. Então, esta é a oposição dos pecadores que atinge as tuas emoções. Todos nós funcionamos, as nossas emoções funcionam com a química do corpo. E quando nós somos elogiados, o nosso corpo produz dopamina, mas quando somos criticados, a nossa dopamina baixa. E a palavra de Deus, então, está nos falando que isto é aqui a tal de fatiga. Essa palavra aqui, para que não vos fatigueis, essa palavra significa exatamente isto, para que não vos enfermeis. Deus está falando aqui, portanto, de uma reação corporal. Que coisa extraordinária isto. Quando o escritor aos Hebreus, possivelmente Paulo, escreve aos Hebreus, quando ele escreve aos Romanos, naquele tempo ninguém sabia que existia neurotransmissor. Naquele tempo as pessoas não sabiam que as emoções estão lá na química do corpo, mas Deus sabia. Deus inspira Paulo. E Deus diz exatamente isto, que esta crítica atinge o corpo. Esta crítica, esta oposição dos pecadores atinge o nosso corpo. Faz então com que o corpo se fatiga. E aí sim produz uma reação na alma. Então a Bíblia diz assim: olha, nesta oposição que vocês vão ter dos pecadores do mundo contra vocês, o corpo de vocês vai ser atingido. E isso vai refletir na alma. Que coisa fantástica isto! Que coisa fantástica, irmãos, os neurotransmissores foram descobertos há menos de 100 anos, ou 100 anos atrás, na década de 20 do século passado, faz 100 anos que isso foi descoberto. Mas a palavra de Deus está falando aqui, 2000 anos atrás, que esta oposição, que esta crítica atinge o teu corpo, atinge as emoções. E faz com que a tua alma se desmaie. A tua vontade, o centro da tua vontade, a alma é o centro da vontade. Então este abalo nas emoções produz um resultado no centro da vontade, que é o desmaio. A palavra de Deus nos fala, Asaf nos fala, ele olhando o mundo, olhando as suas circunstâncias, ele começa a dizer, puxa vida, né, eu estou trazendo aqui uma linguagem coloquial, eu sou santo, eu busco a Deus, eu clamo a Deus e olho aqui, olho ao meu redor,
E estou vendo que aquele que é ímpio prospera. Quando Salomão escreve ali, em Eclesiastes 8, ele diz: vi uma outra vaidade na terra, que o perverso é sepultado com honras, e aquele que fez o bem é esquecido. Então veja, esta oposição de um mundo que está imerso na injustiça, você vai esperar justiça do mundo, irmão? Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Então você acha que o diabo vai fazer justiça? Se o diabo é o príncipe deste mundo, a Bíblia diz, em 1 João 5,19, nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Ou seja, nós somos de Deus, mas estamos num mundo que não é de Deus. Estamos num sistema que não é de Deus. Estamos vivendo no meio de um sistema que não é de Deus. Então, se você vive num sistema que não é de Deus, embora você sendo de Deus, você espera o quê? Então diz a palavra de Deus, Deus está dizendo para nós, olha, na vossa luta contra o pecado, na vossa luta, na oposição que vocês sentem aí no mundo, cuidado, para que o vosso corpo, que as vossas emoções não sejam atingidas, e o centro da tua vontade seja abalado. E aí o escritor aos Hebreus diz o seguinte: considerai o vosso Senhor. Considerai o Senhor Jesus. Não tire os vossos olhos de Jesus. Quem foi o homem mais santo que pisou na terra? Quem foi? Quem foi? Diga mais forte, quem foi? Diga mais forte, quem foi? Quem foi o homem que nunca pecou? Quem foi o homem que fez mais bem para as pessoas? E como que o mundo pagou Jesus? Com a cruz, com a morte, com a perseguição. Oh, aleluia! Se o mundo pagou Jesus, a melhor criatura, o melhor ser humano que já pisou nessa terra, ele sendo Deus, fez homem. Ele nunca fez mal para ninguém. Ele só curou, ressuscitou mortos, pregou a paz, pregou o bem, pregou salvação. Oh, aleluia, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, curou os enfermos. E o mundo pagou com a morte. E o mundo pagou com a cruz. E o mundo o odiou. E o mundo o perseguiu. E agora Deus está dizendo por meio da sua palavra para mim e para você, aleluia. Se as tuas emoções forem atingidas, se você foi criticado, se você sofrer a tamanha oposição dos pecadores, olhe para Jesus. E ele está dizendo aqui, escrevendo aos Hebreus, vocês podem ser criticados, vocês podem ser desprezados, vocês podem ser menosprezados, vocês podem ser segregados, mas vocês não resistiram até o sangue. Vocês não derramaram o sangue de vocês. Depois, até alguns cristãos derramaram o sangue. Mas você não derramou sangue. Estamos num país onde não vamos para a cadeia por sermos crentes, por enquanto. Estamos num país onde não somos mortos por amor ao Evangelho. E agora, pela oposição, pela crítica, vamos desanimar. Pela dopamina que baixa em nós quando somos criticados. Quando alguém te chama de feia. Quando alguém te chama de cafona, de quadrado, seja o que for. Aleluia.
Este é o primeiro fundamento para você resistir e vencer a luta contra o pecado. Oh, aleluia! Não vos fatigueis, não deixai-vos ser atingidos nas vossas emoções. E se por acaso as emoções forem abaladas, e se por acaso a angústia, as emoções lá que são causadas pela crítica te atingirem, não desmaie na tua alma. Aleluia, você não depende das tuas emoções para a decisão. Você não pode decidir com base nas emoções. Você tem que decidir com base na palavra, com base na convicção, com base na tua decisão de chegar no céu. Oh, glória a Deus. O segundo fundamento que a palavra de Deus nos apresenta aqui é, em primeiro lugar, não menosprezar a correção de Deus. A correção de Deus vem de duas formas para a nossa vida. Primeiro, a correção de Deus vem pelo Espírito Santo. E segundo, a correção de Deus vem pela igreja, por meio da igreja. A palavra de Deus diz que aquela pessoa que não tem a correção, ele não é filho. Ele não é filho. Ele é um bastardo. Que coisa? É um bastardo. Ele não é filho. É um bastardo. Palavra feia é esta. E agora a palavra de Deus está mostrando então que esta pessoa, que embora crente, que embora chamando-se a si mesmo de cristão, chamando-se a si mesmo de filho de Deus, mas ele não recebe a correção de Deus, quer pelo Espírito Santo, quer pela igreja, ele não é filho. Ele se chama filho, mas não é filho. Agora veja, quando isto acontece? Acontece, como já falei, por meio da igreja. Então veja, a igreja, quando alguém faz parte de uma igreja, onde não existe a disciplina, quando alguém faz parte de uma igreja, onde não existe a disciplina, onde não existe a correção, esta igreja, este amontoado de pessoas que ali estão, fazem parte de uma sociedade religiosa, mas ali não é igreja. Ali não é um agrupamento de filhos, ali é um agrupamento de bastardos. Agora veja, quando você está numa igreja, onde existe a correção, quando você ainda está na presença do Espírito de Deus, e você ainda recebe a correção, você ainda tem a natureza de Deus na sua vida, a Bíblia está dizendo que você corre dois perigos. Primeiro perigo, de menosprezar a correção de Deus. Quando você menospreza a correção de Deus, por isso está dizendo, não menosprezes. O que é menosprezar a correção de Deus? É quando você ouve, você sente lá no teu espírito o mover de Deus, o chamado de Deus, para que aquilo que você está fazendo, você não deveria ter feito. Você ouve aquilo e você menospreza. Ou Deus diz, você tem que fazer, e você não faz. Então o que acontece? Olha, você ouve uma vez, menospreza. Ouve a segunda vez, menospreza. Ouve a terceira vez, menospreza.
que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco aquela voz cessa. E aí você vai dizer o seguinte: que interessante, agora eu faço isso e isso não me condena mais. E a pessoa entende que o fato de ele não se sentir mais condenado é porque aquilo não é pecado. Há poucos dias, estava falando com um obreiro de nossa igreja, um pastor de uma igreja, e eu perguntei para ele a respeito de uma senhora que recebeu um impacto tremendo de Deus. Uma vez que eu estive passando lá por essa igreja, essa mulher recebeu um impacto tão grande de Deus, ela mudou a vida, ela chorou, ela tomou uma decisão extraordinária. E eu perguntei: e a fulana? Aquela fulana que Deus fez uma obra tremenda. Ele disse: pois sabe, pastor Humberto, depois daquilo que aconteceu com ela, ela foi tão abençoada, Deus abençoou ela, abençoou financeiramente, aconteceu uma coisa extraordinária na vida dela, coisa que ela pedia há muito tempo, mas que ela foi abençoada por Deus, e aí parou de vir na igreja. E agora, ela voltou a todas as práticas antigas. Aquilo tudo que ela tinha deixado, ela voltou a fazer tudo de novo. Por que ela voltou a fazer? Porque ela menosprezou a correção de Deus. Aquele ato de Deus, aquela ação poderosa que ela recebeu, aquilo foi o novo nascimento. Ela nasceu de novo. Deus entrou na vida dela. O Espírito Santo modificou a vida dela. Ela deixou as suas vaidades. Ela deixou. Mas agora, pelo fato de menosprezar a correção, segundo o fundamento, não podemos menosprezar a correção. Temos que estar atentos para a correção, quer da igreja, quer do Espírito Santo. Porque se nós não fizermos isto, estaremos cauterizando a nossa consciência. E pouco a pouco deixaremos de fazer o que deveria ser feito. A palavra de Deus nos fala. Quando João, lá na ilha de Pátimos, recebe a palavra de Jesus, Jesus diz: escreve para o anjo da igreja que está na cidade de Éfeso. Tenho contra ele, mesmo que ele tenha muitas qualidades, mas tenho contra ele, que ele deixou o primeiro amor. E aí Jesus diz: homem, pastor da igreja de Éfeso, volta às primeiras obras. Olha a correção de Deus. Volta às primeiras obras. Eu não sei, a Bíblia não fala o resultado daquilo. Mas aquele pastor, quem sabe, voltou. Ou quem sabe, não voltou. Ele estava recebendo a correção pública de Deus. Tem gente que fica todo espinhado, né, quando recebe uma correção, às vezes até pessoal. Agora veja, meus irmãos, Jesus estava dando uma correção para o pastor da igreja, mais do que pública. Jesus estava dando uma correção mundial. Está na Bíblia. Se eu fosse o pastor da igreja de Éfeso, eu ia ficar morrendo de vergonha. Mas Jesus estava dando uma correção pública. Volta às primeiras obras. Não menospreze. Quando Deus fala contigo, irmão, não te desculpe. Há pessoas que gostam de se justificar. Deus está falando, o Espírito está falando. Lá no seu interior, lá na igreja, por meio de um irmão. Às vezes um irmão fala uma coisa para você, você fica bravo com o irmão. Em vez de ficar bravo contigo, que está errando, fica bravo com o irmão que te corrigiu. Irmão do céu, se alguém te corrigir, fica bravo com a tua carne.
Se o teu pai te corrige, dá glória a Deus, porque tem um pai que te corrige. Se a tua mãe te corrige, dá glória a Deus, porque você tem uma mãe intrusiva. Ah, pastor, a minha mãe intrusiva. Ela pegou até meu celular para ver como é que estava. Dá glória a Deus por ter essa mãe intrusiva. Dá glória a Deus por ter essa mãe que entra lá no teu quarto e vai ver os teus cadernos. Dá glória a Deus. Não menospreze. Não menospreze o que Deus está te dando. A oportunidade de Deus na tua vida. Valorize o que Deus está te dando. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Eu dou glórias a Deus que eu tive um pai e uma mãe intrusiva. Eles se intrometiam mesmo na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não menospreze. Agora, o terceiro fundamento para nós vencermos o pecado. A palavra de Deus está dizendo, não menospreze. E também diz assim, e não desmaies quando é reprovado. Aí é o outro extremo. Veja, num extremo está a pessoa que menospreza. Ouve e não dá bolas. Ouve. E do outro lado, a Bíblia está dizendo que está aquela pessoa que quando é reprovado, quando o Espírito Santo fala para ele, rapaz, tu errou. Ele diz assim, não tem jeito mesmo, eu não sei para ser crente. Um menospreza, o outro leva para o outro extremo. Desmaia quando é reprovado. Desanima quando o Espírito Santo o repreende. Oh, glória a Deus. São dois tipos de personalidade. A personalidade daquele que despreza e a personalidade daquele, quem sabe, perfeccionista, daquele que luta, faz tudo para ser perfeito. Aí quando é reprovado, oh, para ele é o fim do mundo. Oh, o pastor Humberto me reprovou. Oh, tem pessoas que eu tenho que ter cuidado. Porque se eu chego a reprová-lo, se eu chego a falar, desmancho a pessoa. Desmancho. Não é? E tem outros que a gente dá de manguar, ele se encolhe todo, pede misericórdia, mas sai troteando, continua troteando, agora troteando no caminho certo. Aleluia, glória a Deus. E tem o outro também, né, que você pode dar de manguar à vontade, ele continua do mesmo jeito. É os dois extremos, o que menospreza e o que desmaia. Então Deus está dizendo, olha, quando você é corrigido, não desmaias, mas também não menospreze. Aleluia, oh, glória a Deus. Quando você é perseguido, quando você é confrontado, quando você é acusado, quando você é criticado, não desanimes, não desmaies. Parece que eu tinha falado para vocês, irmãs, cantar o hino que vocês cantaram antes de eu pregar. Prossiga, oh glória a Deus. E agora então o Senhor termina, a palavra de Deus aqui termina esta exortação, dizendo no versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Claro, meu irmão, se você atenta para a disciplina, claro que produz tristeza. Ai, pastor Humberto, o senhor falou comigo, eu fiquei triste, mas era para ficar mesmo, homem. É para ficar mesmo. A palavra de Deus está dizendo, a disciplina é para deixar triste.
Porque quando você é disciplinado e não fica mais triste, é porque já virou sem vergonha. Já está no extremo que menospreza. Quando Deus fala, estou vendo o irmão Juvenal lá. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu companheiro. Aleluia. Quando nós desprezamos, estamos lá no estado do sem vergonha. E quando somos emotivos, estamos no estado do que desmaia. Deus está dizendo, nem uma coisa e nem outra. Você tem que ficar triste, mas não desmaiado. Oh, glória a Deus. Tem que ficar meio zonzo assim, meu Deus do céu, que paulada. Glória a Deus, mas é para o meu bem. Na hora a gente fica triste. Deus está dizendo que toda disciplina é para tristeza. Diga comigo, toda disciplina. Toda disciplina. Toda mensagem. Toda pregação que Deus toca no meu pecado é para eu ficar triste. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é criança, todos os jovens vão dizer o seguinte agora: quando a mãe, todo mundo, todos os jovens, olha lá, quando a mãe, ou quando o pai, me dá o schlepp, aleluia, é para eu ficar triste. Aleluia. É, chinelo, que ele mama de schlapp. Aleluia. O irmão Knebel chegou a se encolher lá. Glória a Deus. É para ficar triste. Mas Deus está dizendo, esse é o terceiro fundamento. Quando eu sou exortado, quando eu sou confrontado com o meu pecado, quando eu sou confrontado com o meu erro, aleluia, eu tenho que ficar triste, mas não desmaiado. Esta tristeza, diz a palavra de Deus, tem um propósito de Deus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Por quê? Porque Deus nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Oh, glória a Deus. Quantos irmãos que estão aqui que um dia já ficaram bravos com o pastor Humberto? Eu sei. Sei. A gente fica sabendo. Aleluia. A gente fica sabendo. Mas aquilo produziu um fruto tremendo na sua vida. E você está aqui porque um dia ficou triste, mas não desmaiou. Saiu com o lombo ardendo do culto. Saiu revoltado lá da sala do aconselhamento. Mas você não desmaiou. E está participando da santidade de Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus. Então diz a Bíblia, por isso, vamos dizer juntos o verso 12, estarei encerrando a mensagem. No verso 12, todo mundo, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Vamos lá. Por isso,
Todos juntos. Por isso, restabelecei as mãos descaídas. Levanta a mão assim. Azul, azul, azul. Dá glória a Deus com as mãos levantadas. Senhor, glória a Deus pela perseguição. Glória a Deus pela perseguição. Como o Senhor foi perseguido, o Senhor foi criticado. Graças a Deus pela correção. Graças a Deus pela disciplina. Oh, glória a Deus. Restabelecei as mãos descaídas. E agora fica firme assim nas pernas. Fica firme nas pernas, firmezinho aí. Restabelecei os joelhos trôpegos. Firma os teus joelhos aí agora. O diabo chegou dizendo assim: tu vai cair. Vai cair nada, Satanás. Hoje eu estou firmando. Os meus joelhos estavam trôpegos. Hoje eu estou em pé, com as mãos levantadas. Não vou cair. Prossiga. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O Senhor está te curando. Você que chegou manquejando, você que chegou com uma perna, com um pé lá no mundo, outro na igreja, hoje Jesus está te curando. Hoje Jesus está te curando. Hoje Jesus está te curando. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Agora eu quero orar especificamente por um tipo de pessoa. Eu quero orar por você que está sendo atacado pelo mundo, você que está sendo pressionado pelo mundo, você que está sendo pressionado pela propaganda do mundo, pela crítica do mundo, por flechas nas tuas emoções. Vem aqui em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória hoje. Você vai sair daqui com a vitória na tua mão. Oh, glórias ao nome de Jesus. Isto venha, venha, venha dando glória a Deus. Oh, aleluia. Você vai romper, você vai quebrar essas flechas, você vai quebrar o arco do diabo contra a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Você vai vencer o pecado. Você vai vencer o pecado, 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 você vai vencer o pecado. Na vossa luta contra o pecado, não desanimeis, não desmaieis. Oh, aleluia. Olhando firmemente para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. É dele que vem a graça, é dele que vem a vitória, é dele que vem a força. É dele. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ele foi criticado, ele foi humilhado, ele foi zombado por este mundo. Este mundo tripudiou sobre ele, este mundo criticou, este mundo dele zombou, este mundo apedrejou, este mundo fez tudo o que não podia fazer, cuspiu nele, fez tudo que não, que as emoções não conseguem resistir, mas ele resistiu. E você vai olhar para Jesus, oh glórias a Deus, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou pedir para os alunos da EFOR me ajudar, eu vou pedir que vocês orem pelas pessoas que estão aqui, ajude, aleluia, glória a Deus. Hoje vocês vão orar pelos outros. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Ore, ore,
ore, ore, ore, ore, oh glórias ao nome de Jesus. Vamos ajudar uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros. O rabacababaragalagamandarabachalarabahaia, o rabarabacantolarabarachatalabarabacalabacatalabaraia, robabagandalabararachatarabagadarabaha, rakatoremandalaroремagababarararosho, rokadalamaramahalarashitaramagudarabaha. Glória, 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 glória. Valorize, valorize a palavra de Deus. Valorize a exortação de Deus para a tua vida. Você está sendo exortado. Você está sendo criticado pelo mundo e exortado por Deus. Você está sendo perseguido pelo mundo, mas amado por Deus. Porque você é filho, você é filha. Você não é bastardo, você é filho. Deus tem um escape para você. Deus tem um escape nesta batalha. Deus tem um escape nesta luta. E o escape de Deus passa pela cruz. Nascer o sol, Maria sai para ir ao sepulcro, pensando o mestre encontrar. Chegando ali para ungí-lo, a pedra já estava removida. Falou o que procuras, mulher. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Nas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Sua morte, o inimigo pensou ter vencido o mestre, mas se enganou. Uma luz brilhou, o inferno abalou, a festa do inimigo terminou. Jesus lhe tomou as chaves de suas mãos, sua cabeça está no chão, porque consumado está. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu,
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Ergo as tuas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Legoracharia Barro. Mas ressuscitou. Ele vive. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.